maravilhoso é poder te adorar, Senhor, estar diante de ti. Aleluia. Sim, Senhor. Te contemplar, Senhor. Tu és formoso, Jesus, aleluia. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Sim, Senhor, é maravilhoso estar na tua presença. Vem manifestar, Senhor, o teu reino. Vem o teu reino, vem o teu reino sobre nós nesta noite. Venha, Senhor, toma, Senhor, à frente nesta live, Senhor, envia os teus anjos para estarem aqui ministrando, Deus amado, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que vão se achegar, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Todos possam se achegar aqui, Senhor, já quebrantados, ó Pai, aleluia. Vindo, Senhor, de uma vida de oração, Pai, uma vida de devoção, Senhor, a Ti. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glorioso Deus, como é maravilhoso contemplar o Senhor. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor, aleluia. Glorioso Deus, aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor para derramar o nosso coração, a nossa vida diante do trono do Senhor, aleluia, glória a Deus, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos fortaleceu o Senhor, até aqui o Senhor nos amparou, nos trouxe nesse lugar com o braço forte dele, aleluia. Ele é grande, ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, aleluia. O Senhor merece tudo de nós, né? A paz do Senhor a todos que já chegaram e os que vão se chegar depois, se achegar, né? Vão chegar depois, vão se achegar a esta live, a esse lugar de oração. Glória a Deus. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos diante do trono do nosso Pai. Em nome de Jesus, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que opera isso em nós. Pela nossa força, nós reconhecemos que não conseguiríamos chegar aqui no dia de hoje. E com o coração cheio de fé, cheio de gratidão e de muita esperança de que hoje vai ser uma noite de visão renovada, restaurada. Os nossos olhos, né? Eles vão ser abertos mais ainda e vai vir assim um discernimento sobrenatural vai ser ativado, vindo do céu, do trono do Senhor para nós. Então, nós temos assim essa convicção que esse momento da oração é onde nós estamos reunidos como um na presença de Deus, com unidade, né? Nós somos um na presença do Pai, nós somos os filhos do Senhor. Nós somos aqueles a quem Ele tem chamado para estar nesse lugar. E nós não precisamos ter nenhuma dúvida disso. É a única certeza que nós temos é essa, de que o Senhor nos chamou para estar neste lugar, neste dia, nesta hora. Juntos, reunidos, unidos, de mãos dadas,
de mãos dadas, unidos pelo poder, né, da comunhão que o Senhor nos une. Cada um num ambiente, na sua casa, atrás de uma tela, talvez do celular ou de um computador, eu não sei, de uma televisão, mas unidos no Espírito, porque para Deus não há barreira para o poder de Deus agir. E no lugar de oração, nós somos invisíveis para o mundo, mas nós somos aqui neste lugar completamente vistos por Deus. Ele nos vê nesse lugar. É o único espaço onde nós somos aceitos, sem restrição. O Senhor nos aceita, nos acolhe. Aqui nesse lugar nós temos aceitação garantida e a nossa alma encontra, né, paz, abrigo, aconchego, respostas. Aleluia, renovo, graça. Nesse lugar de oração, não há, a gente não precisa pensar assim, será que é o momento? Será que é a hora? Não, nesse lugar de oração não tem hora errada, nem tempo errado, nunca. É o único espaço onde nós sabemos que estamos no momento certo, aceitos por Deus e seguros pelo teu amor, pelo amor do Senhor, pelos braços de amor, pelas cordas de amor, pelos cordéis de amor do nosso Pai. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Precisamos sempre nos lembrar disso, entender que isso é uma verdade e é absoluta. Não adianta, nenhuma voz pode ser contrária a isso. Não pode se levantar vozes contrárias a isso, porque essa é uma verdade estabelecida. Esse mundo que a gente está vivendo hoje, essa era que a gente está vivendo hoje, não é fácil, né? E muitos de nós aí estamos aí e a gente vê isso caminhando, né? Muitos estão caminhando como cegos, estão no caminho, mas estão caminhando como cegos, apesar de terem os olhos, esses olhos naturais, de estarem enxergando aparentemente, né? Mas não estão vendo, não estão. Então muitos, né, até estão dentro de uma igreja, muitos estão inseridos nesse contexto, mas não discernem a voz do Senhor. Então hoje é dia da gente clamar como o profeta Eliseu clamou, quando ele diz lá em 2 Reis 6,17, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ali, Eliseu, ele clamou para que o moço dele pudesse ver uma situação. Abrisse, né, que fosse aberto os olhos espirituais dele. E essa é noite da gente clamar sobre isso, para nós e para outros. Amém? Aleluia. Vamos orar nessa hora. Papai amado, papai querido, em nome de Jesus nós estamos reunidos aqui diante da tua presença, para clamar, Senhor, por algo que só o teu Espírito Santo pode fazer, que é abrir os olhos espirituais do teu povo, Pai. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos espirituais. Muitos, Senhor, estão aí vivendo no mundo, no modo automático, na rotina da fé, Senhor. É só ir para a igreja, é só cantar, é só chegar na hora que vai começar o louvor, é só chegar no momento em que o culto já começou, tá tudo bem, tá vivendo no modo automático. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos hoje para clamar por aquilo que só o teu Espírito Santo pode fazer, que é abrir os olhos espirituais do teu povo. Oh Deus, que muitas vidas, que todos, aliás, que tiverem acesso a essa live hoje, e que estão vivendo no automático, nessa vida de rotina de fé, Senhor, mas sem ver, sem discernir, sem se mover pelo sopro do teu Espírito Santo, possa receber, Senhor, um sopro nessa hora, Pai. Durante essa live, enquanto ministramos a palavra, os seus olhos espirituais se abram. Oh, Espírito Santo de Deus, e que o seu sopro possa soprar sobre essas casas, sobre essas vidas, sobre essas famílias. Traz luz, Senhor, aonde tem escuridão, restaura a visão dos corações, em nome de Jesus.
Vem revelar, vem despertar, vem quebrantar, Pai, os corações, Deus. Em nome de Jesus, vem trazer a visão do reino. Nós, Senhor, já nos achegamos neste lugar com a ousadia de um filho, com aquela liberdade que o filho pode se achegar diante do trono, diante da presença do Pai. Nós nos achegamos ao teu trono como esses filhos, Pai, com ousadia no Espírito para tocar no Senhor, para clamar ao Senhor, para pedir o teu socorro e o teu favor por nós, Pai, pela condição espiritual em que nós nos encontramos. O teu perdão já tem nos alcançado de forma tremenda e maravilhosa, mas nós nunca cansamos de pedi-lo porque somos pecadores, Deus. Em nome de Jesus, Deus, vem nos perdoar. Vem, derrama do teu sangue sobre nós, nos faz invisíveis aos olhos do mal, Pai. Em nome de Jesus, livra, guarda-nos, cobre-nos, envolve-nos com os teus braços de amor mais uma vez. Que nós possamos ter a certeza de que aqui neste lugar estamos seguros e firmados em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar, Senhor. Aleluia. Tu és lindo demais, Tu és grande, exaltado, digno de honra, de glória, de toda adoração. Aleluia. Aleluia. Eu estava aqui, quase perdi a hora de começar, até comecei um pouco antes, porque eu estava ouvindo louvores antigos e a atmosfera começou aqui a mudar, estava tão gostoso, e eu fiquei, ai meu Deus, acho que eu vou fazer uma live só de louvores. Não, né? Nós viemos aqui para orar. Mas é tão gostoso quando a presença de Deus nos envolve. Glória a Jesus. Então vamos pedir, vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha nos encher neste lugar. Aleluia. Aleluia. Espírito. Encha a minha vida, Espírito. Encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga, Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare em alta voz ao Senhor. Enche-me. As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia. E em louvor te adorar. Eu quero, Senhor. Meu coração eu quero
Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Peça que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida, que Ele toque nos lugares que só Ele pode tocar, que Ele faça o que só Ele pode fazer. Encha a nossa vida nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, enche-nos com o Espírito Santo, enche-nos, Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Oh, Ele veio para nos ensinar todas as coisas. As minhas mãos eu quero levantar, Aleluia. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Quero te adorar, Senhor, em louvor, e prostrar diante de ti, Senhor. Derramar o meu coração, as minhas lágrimas, ó Deus, os meus sorrisos, Senhor, meus seios, Senhor, as dores, as fadigas, o cansaço, tudo, Senhor, o louvor, a adoração, tudo que é em mim, eu quero derramar diante de ti, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada coração aqui, o Senhor conhece cada um de nós. Deus, tu sabes, Senhor, que nosso desejo é te adorar de todo o nosso coração, Senhor. Nós queremos te conhecer mais e mais a cada dia. E o Senhor sabe que em nós não há perfeição, Pai. Obrigada, Deus, por nos aceitar assim como somos, Senhor, imperfeitos. Oh, Jesus, obrigada por nos enviar o teu Espírito Santo que opera em nós, o teu querer, o efetuar, o agir, Pai. Muito obrigada, tu és maravilhoso, Deus, tu és lindo demais. Te adoro, Jesus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Se você pode, abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15 até o 17. Mas eu quero dizer algo que está escrito em 2 Coríntios 4:4. Diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui está falando que existe uma cegueira espiritual que impede muitos de verem a obra de Deus em suas vidas. E é por isso que nós precisamos clamar para que o Espírito Santo, ele vá, ele venha e ele faça essa obra de quebrar essas cadeias, essa cegueira dos olhos, que seja removida e que seja quebrada mesmo essa venda, porque é algo muito duro, e que liberte o povo e mostre o caminho da verdade. E isso não é uma palavra, irmão, só para quem não conhece o Evangelho, é para quem, principalmente para quem conhece, porque é aqui que hoje que Deus quer pegar e falar conosco. É para quem está dentro mesmo, é para quem é filho que o Pai enviou essa palavra, é para nós. Então nós não vamos agora ficar fazendo aquilo de pá, Evangelho pá ele, pá ela, Não, é para nós, para mim. Então que o Senhor venha e remova as escamas dos nossos olhos, como ele fez com Paulo. Remova essa cegueira. Nós queremos falar dessa cegueira espiritual. E hoje o exemplo que eu quero trazer aqui, aleluia, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Sim, Senhor, eu sinto o teu fluir, o teu mover, o teu agir. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua presença.
A visão espiritual aberta é o que nós queremos. Então, em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, essa passagem é tremenda. Esse daqui é aquele daqueles filmes que a gente vai querer ver muitas vezes, de tão glorioso, né? Quando a gente chegar na glória, falar para o Senhor: mostra de novo, de novo, de novo. Ainda bem que vamos ter a eternidade com Ele. Então aqui o moço de Eliseu, ele estava o quê? Apavorado. Ele viu, né? Havia um exército inimigo que o cercava e foi só isso que ele viu. Mas Eliseu, ele fez o quê? Ele orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E esse moço, esse jovem, né? Esse homem, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu que Deus estava fazendo, que Deus havia preparado. Ali ele viu, né? A batalha já estava vencida, mas ele não via. Ele não conseguia ver. Ele ficou desesperado mesmo diante daquela batalha. E só depois que Eliseu orou, depois da oração, é que os olhos dele foram abertos. Esse é o exemplo de alguém que teve a visão espiritual aberta. Agora, se quer ver alguém, né? Nós sempre damos dois exemplos. Um que deu bom, outro que deu ruim. Um que estava, outro que não estava. Um que buscou, outro que não buscou. Não é? Então, agora nós vamos ver o exemplo dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Nós não vamos ler a passagem porque ela é bem longa. Eu vou falar alguns pontos. E esses discípulos, eles estavam com a visão espiritual fechada. E essa referência está lá em Lucas, no capítulo 24, do 13 até o 31. 2 discípulos, eles andavam e eles estavam tristes, muito tristes, após a crucificação de Jesus. E Jesus ali caminhou um pedacinho do caminho com eles, mas eles não o reconheceram, porque eles estavam cegos emocionalmente. Eles estavam assim com o emocional ferido, estavam tristes e espiritualmente eles não puderam ver. Somente quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Isso está em Lucas 24, 31. Então aqui nós temos uma chave muito importante, uma chave espiritual. Jesus estava ali o tempo todo, mas eles não discerniam que Jesus estava. Eles não reconheceram que Jesus estava ali, até o momento da revelação. Você está entendendo? Olhos espirituais abertos e olhos espirituais fechados. Nas duas situações havia uma cegueira espiritual. E uma foi depois de uma oração que os olhos espirituais foram abertos. E a outra depois da revelação da palavra viva. Os olhos espirituais foram abertos. Então é assim que os nossos olhos espirituais são abertos, quando nós ministramos a palavra, quando nós ouvimos e entendemos a palavra. E eu quero falar aqui de algumas situações de cegueira espiritual que nós podemos nos encontrar no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, né? Porque às vezes você entende e fala: visão espiritual aberta é isso, fechada é isso, mas passa batido, daqui a pouco você já está com os olhos lacrados de novo e não consegue mais ver nada. Então, vamos ver aqui algumas situações de cegueira espiritual que qualquer um de nós pode se encontrar na caminhada. Qualquer um de nós. Não importa
o cargo, não importa. Qualquer um de nós que estamos na caminhada com Jesus. Quando nós vivemos no automático da religiosidade. Olha só, nós já estávamos aqui orando e é algo que eu tenho orado bastante, gente, buscado muito de Deus mesmo isso, irmãos. Por quê? A gente percebe, né, quando a coisa é automática. E nós não podemos viver com Deus no automático. Com Deus é entrega, é submissão, é buscar a intimidade com o Senhor, é estar presente de verdade, né? Porque estar presente não é o mesmo que estar desperto. Com Deus você tem que estar e estar de verdade. Tem que estar conectado de verdade. Não adianta. A palavra lá em Apocalipse 3:1 diz assim: tens fama de estar vivo, mas está morto. Você está presente no lugar, mas a cabeça está longe. Quantas vezes vocês me ouvem falar disso? Então hoje é dia que a gente tem que orar sobre isso. Senhor, quantos estão presentes na tua casa durante um culto, mas ausentes ao teu mover? O Senhor quer mover, o Senhor quer agir, mas eles estão longe ou estão dormindo profundamente. Eu clamo desde agora, eu já estou aqui clamando, desperta os que dormem, reaviva os corações, acende o fogo que está apagado. Quando que isso daqui, gente, é como alguém que dirige por horas, sem lembrar do caminho, porque ligou no piloto automático. Não precisa se preocupar em aprender o caminho. Liga no piloto automático. Tá bom assim. Outra situação que qualquer um de nós pode se encontrar na caminhada é quando achamos que sabemos de tudo. Então, o conhecimento sem humildade, ele se torna uma cegueira. E o conhecimento sem humildade não significa que você não tem que saber de nada. Você pode ser uma pessoa que sabe muito sobre muitas coisas. Não é sobre isso. A palavra diz, se alguém julga saber alguma coisa, ainda que não sabe como deveria, né? Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria. Entendeu? Eu julgo saber algo, mas ainda tenho mais para poder aprender. Eu posso saber um tanto de coisas, mas ainda não é tudo. Ainda tem coisas que eu posso aprender. Agora, quando você acha que você já aprendeu tudo, a sua verdade é ponto, é isso, acabou. Você já sabe tudo, ninguém mais tem nada para te ensinar. Então isso é soberba. Isso é orgulho espiritual. Então nós precisamos clamar por olhos ensináveis, por ouvidos que ouçam o que o Espírito diz à igreja, o que o Senhor diz através da palavra à igreja. Nós precisamos que esses ouvidos sejam abertos, esses olhos. Nós precisamos ter o nosso coração tremendo diante da palavra de Deus. Não é falar, vai ler a palavra, nossa, não consigo entender nada. Não, você tem que tremer, meu Deus, Deus vai falar. Eu estava ouvindo uma ministração e o pastor disse, quando nós oramos, e a gente sempre fala isso, né? Eu concordo muito com o que ele disse. Quando nós oramos, somos nós falando com Deus. Mas quando nós lemos a palavra, é o Senhor falando conosco. É a boca de Deus, é Jesus falando conosco. Então isso tem que gerar temor na nossa vida, sim. Misericórdia, Jesus. E quando nós na caminhada demonstramos que tudo parece que está bem, mas a alma está seca. Não é porque tudo está calmo, porque nada está atribulado, que está tudo certo.
Apocalipse 2:4 fala: tens abandonado o teu primeiro amor. Tá frio. E nós precisamos orar, Espírito Santo, revela onde é que nós esfriamos nessa caminhada. Vem quebrar o gelo desse coração endurecido. Faz-nos voltar ao primeiro amor. E quando na caminhada nós estamos convencidos, mas não estamos convertidos. Porque convicção não é transformação. Entenda isso. Mateus 15:8 fala: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aqui a gente precisa parar, e dizer: Senhor, nos leva até a cruz. Arranca essa fé superficial de nós. Que haja conversão real, não só religiosidade, não é só religião. Haja conversão de verdade, haja transformação. Quando nós toleramos pecados pequenos, pecadinhos, nós nomeamos os pecadinhos e os pecadões. A gente precisa entender que aquilo que a gente tolerar hoje vai dominar a gente amanhã. Lá no Gênesis, era só uma serpente. Lá no Apocalipse, a serpente é um dragão. Então, isso ilustra muito bem o pecadinho de hoje que você tolera. Amanhã, ele te domina. Então, muito cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está escrito em Gálatas 5:9. Deus, vamos orar. Nos livra dos pecados, vamos dizer assim, aceitáveis, que nós ficamos aceitando. Mostra para nós aonde nós nos vendamos, aonde nós deixamos essa venda ser colocada nos nossos olhos. Sabe quando? Quando nós ficamos nos justificando. Nós ficamos justificando o nosso erro, o nosso pecado, mas é porque, mas é culpa de. Liberta-nos. Esse tem que ser o nosso clamor. Acho que hoje Jesus não está entregando chave, está entregando uma ferramenta mais forte. Quando nós vivemos distraídos na caminhada, qualquer um de nós pode se distrair. Em que situação que nós podemos ficar cegos espiritualmente? É disso que nós estamos falando. A distração, ela é uma forma de cegueira e é bem silenciosa. Ah, meu Deus, eu tenho descoberto que ela é silenciosa e bastante enganosa. A palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. E a nossa oração tem que ser: tira-nos do modo distraído. Acorda-nos, Senhor, desperta em nós, ó Deus, esse espírito, que o teu espírito desperta o nosso espírito. Tira-nos dessa anestesia, porque parece que anestesiou, que voltemos a ouvir, ver, buscar e chorar na tua presença. Em que situação que nós podemos ficar cegos espiritualmente? Quando as feridas estão ainda vivas em nós. A dor não tratada, ela vira um filtro distorcido. E Oséias 14:4 diz: curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração. Então, a dor não tratada, ela vira um filtro distorcido. Significa que quando a gente não lida com a nossa ferida emocional ou espiritual, elas começam a afetar o que a gente vê tudo ao nosso redor, a forma que a gente vê as coisas. É como a gente usar um óculos sujo e a visão fica distorcida e nós passamos a interpretar a realidade de forma errada. Por exemplo, confiando menos em Deus ou vendo as pessoas com desconfiança. Essa dor mal curada, ela muda a nossa percepção, bloqueando a nossa visão espiritual que deveria ser clara.
E o exemplo bíblico, nesse caso aqui, é o apóstolo Pedro, quando ele negou a Jesus. Naquela passagem, Pedro, ele amava Jesus, mas quando ele enfrentou medo e pressão, ele negou que o reconhecia, que o conhecia, né, por 3 vezes. Depois ele ficou com muita dor e culpa. E essa dor não tratada poderia ter distorcido a visão dele sobre si mesmo e sobre Jesus. Mas Jesus não rejeitou. Ao contrário, ele foi lá, né? Chamou Pedro e restaurou e perdoou Pedro. Quando Pedro se encontrou com Jesus ressuscitado, tá lá em João 21, a sua visão foi restaurada. Ele viu claramente que era amado e chamado para um propósito. Então nós podemos hoje, confiando nessa palavra, da mesma forma que Jesus fez com Pedro, pedir ao Senhor, toca as feridas que ainda doem em nós, que nos deixam cegos, que distorcem a nossa visão. Sara os olhos, Senhor, espirituais que estão machucados. Restaura a visão para que nós tenhamos um coração limpo, puro, sem amargura. Quando que nós, em que situação que nós podemos estar aí cegos, podemos ser cegos, ser acometidos de cegueira espiritual? Mais uma que todo mundo aqui pode passar. Quando tem dons, mas perderam o fruto. Guarde bem isso. Anota aí. Função não é unção. 1 Coríntios 13:1 diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Significa que o cargo, a posição, o papel que alguém ocupa na igreja ou na vida não garante que essa pessoa tenha o poder ou a capacitação espiritual que vem de Deus. Isso é unção. Função é o que a pessoa faz, é o título que ela tem. Unção é o poder, é a presença de Deus sobre a vida dela para cumprir a sua missão com autoridade e eficiência e eficácia. E o exemplo bíblico disso são os sacerdotes do Antigo Testamento. Lá em 1 Samuel 2, do 12 ao 17, havia os sacerdotes ali que tinham a função de servir no templo, mas não tinham unção verdadeira. Eles agiam com desonestidade, não respeitavam a Deus, mostrando que só ter a função não significa ter a unção e o coração certo para a obra de Deus. Então nós podemos ocupar, né, a lição que fica para nós é que nós podemos ocupar cargos, posições, mas o que importa é se somos ungidos, cheios do Espírito Santo para realmente fazer a obra de Deus com poder. Nesse momento a gente tem que orar e dizer: Espírito Santo, envolve-nos a comunhão. Faz o dom vir acompanhado de quebrantamento. Nós precisamos de quebrantamento. Não tem quebrantamento, eu não vejo quebrantamento. E quando nós confundimos emoção com direção, aqui está um nível de cegueira espiritual muito grave. Nem todo fogo é do céu. Ponham à prova os espíritos. Está escrito em 1 João 4:1. Ponham à prova os espíritos. Prove. Senhor, abre nossos olhos para discernir o que vem do Senhor. Livra-nos das decisões emocionais disfarçadas de fé. Isso é muito perigoso. A pessoa toma decisões totalmente emocional e ainda quer colocar o selo da fé. É inaceitável isso. Mas qualquer um de nós pode passar por isso. Quando nós não sentimos mais tristeza pelo pecado, o pecado já não entristece mais. A alma está anestesiada, não sente o que entristece a Deus.
A palavra diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ah, Jesus, nos devolve a sensibilidade espiritual. Faz-nos chorar pelo que entristece o Senhor. Oh Deus. Ah, Deus. Em que condição que nós podemos ficar cegos espiritualmente quando nós seguimos a homens e não a Jesus? Irmãos, a fé não dá para a gente terceirizar. Em Oséias 4:6, né, tem aquela palavra que a gente conhece tanto: meu povo se perde por falta de conhecimento. E a gente precisa orar: Deus, traz cada coração de volta a Ti nessa hora. Exatamente nessa hora, liberta, abre os olhos espirituais, rompe toda a dependência de pessoas, de homens, que nós vejamos o Senhor Jesus, o Cordeiro, que nós olhemos para Ele, que nós possamos seguir a Ele. Hoje nós vamos clamar junto para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, da nossa alma. Muitas pessoas mesmo dentro da igreja caminham sem ver a realidade espiritual, sem discernir a voz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos toque de uma forma profunda hoje, que só Ele pode tocar, e vamos juntos buscar por esse despertar. Hoje o tema está forte, o chamado é forte, é real, a luta é real, é grande, mas o Senhor está aqui para nos dar vitória. Nós não vamos olhar para esta live, para esse clamor, para esse chamado, para essa intercessão. Nós não vamos olhar para esta palavra com medo. Não, nós vamos olhar e nos expor a ela, e essa luz vai iluminar o nosso ser e vai quebrar, vai arrancar essa cegueira espiritual. Se a luz do Senhor já foi lançada aí sobre você e você viu que cada uma dessas condições aí, você está dentro disso, você está cego, você é uma dessas pessoas que está cega espiritualmente, se exponha à luz da palavra, não fuja. Fique aí, porque o Senhor vai realizar uma grande obra na sua vida hoje. Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, porque aquilo que eu vivo, que eu experimento de Deus, a gente sabe que é real, é verdadeiro. Não é uma questão só de sentir, é de crer, porque a palavra diz, está escrito. Nós estamos orando e trazendo aqui a palavra revelada, a luz da palavra de Deus. Então é isso. Essa é a verdade. Não é toda a verdade ainda, porque tem muita coisa para se trazer, mas esta é a verdade. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos clamar, né? Fazer um clamor por nós e também por aqueles que o Senhor trouxer ao nosso coração. Se o Senhor traz até você pessoas nessa hora, clame por eles, ore por eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é grande, aleluia. O Senhor é maravilhoso, a presença do Senhor está aqui, aleluia. Eu creio, Jesus, aleluia. O Senhor prometeu: onde 2, 3 reunidos estiverem, ali o Senhor está. O Senhor enviou a palavra, Deus, essa palavra forte e poderosa, martelo que esmiuça a penha. Deus amado, para quebrar as cadeias que nos prendem. E hoje, Senhor, essa palavra veio com a missão de retirar as vendas dos olhos dos que estão cegos espiritualmente. Essa palavra veio, Senhor, com fogo, com poder, com unção, para poder, Deus, tirar as escamas dos olhos, Senhor, para tirar a névoa, para tirar, Senhor, a venda, para tirar tudo aquilo, a parede, a barreira, a sujeira, Senhor, que está diante desses olhos, Senhor, espirituais, ó Pai, e que toda essa sujeira seja removida e que os nossos olhos espirituais sejam abertos
para olhar para o Senhor, para entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Pai amado, e nesta hora nós entramos, Senhor, com ousadia no Santo dos Santos, ó Deus, sabendo que o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, que o teu perdão nos alcançou, que o Senhor nos resgatou com seu amor, que o Senhor nos separou para esse momento. Pai amado, por isso adentramos na tua presença e clamamos nessa hora no nome de Jesus. Abra os olhos, Senhor, dos que estão cansados e estão desanimados e estão sem forças para prosseguir. O Senhor é aquele que fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Que nesta hora, Senhor, o Senhor visite o pastor Nelson, ó Deus, que foi um dia muito desgastante no seu trabalho, e assim, Senhor, com ele todos aqueles que trabalharam sobre essa alta temperatura no dia de hoje, Senhor, aonde aqui no Japão, Deus, começa já a entrar essa estação, Senhor, de uns 2 meses tão difíceis, ó Deus, para realizar tarefas fora de casa, Pai, tão desgastante, Deus. Fortalece, Senhor, vem cumprir a palavra de Isaías 40:29 sobre a vida dele e de todos aqueles, ó Deus, que estão aqui nessa hora e que tiveram, Senhor, que passar por isso, Pai. Fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças nessa hora, de modo sobrenatural. Abra os olhos deles, ó Pai. Abra os olhos espirituais deles, ó Deus, porque o cansaço também, Senhor, muitas vezes pode fazer a gente fechar os olhos, Senhor, assim como é no natural, também no espiritual, Senhor, que eles estejam, ainda que com corpos cansados, ó Pai, mas com olhos espirituais abertos, em nome de Jesus, para não perder aquilo que o Senhor quer, que o Senhor tem e quer para a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o teu povo veja além das aparências e enxergue o que o Espírito Santo está revelando, Senhor, para que não sejamos, Senhor, como aqueles que só vê a aparência, porque o Senhor é aquele que vê o coração. Dá-nos olhos, Senhor, espirituais abertos para que possamos ver como o Senhor vê, que os olhos da alma, ó Deus, sejam curados, que o coração seja despertado para a tua verdade, para a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, como está escrito em Efésios 1:18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Senhor, eu faço essa oração pelo teu povo. Eu oro, Senhor, para que os olhos deles sejam iluminados, sejam abertos, haja discernimento ao ouvirem a tua palavra. Abra os olhos dos filhos, Senhor, dos teus filhos, Pai, que deixaram de orar e se afastaram do teu altar. Ah, Senhor, nós precisamos de mais pessoas no altar em oração, Deus. Ah, Senhor, nós precisamos que a unção da tua palavra, aonde diz: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, pois sou o Senhor. Dá-nos, Senhor, esse coração capaz de conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Tira as vendas, Senhor, tira as vendas da religiosidade que impede, Senhor, a muitos de ver a tua graça. Jesus amado, a tua palavra diz: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Que haja, Senhor, verdadeira conversão, que este véu seja retirado, removido, Senhor, as vendas da religiosidade que impede de ver a tua graça, Senhor. Oh Deus, ao Senhor convém e agrada, Senhor, que sejamos obedientes e não os sacrifícios. Oh Deus, liberta aqueles que andam, Senhor, em círculos e não percebem, Senhor, o caminho que leva ao Senhor. Eles andam em círculo, eles vivem, Senhor, rodando, buscando e não te encontram, Senhor. A tua palavra diz em Isaías 30:21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz atrás de vocês dizendo: este é o caminho, sigam-no. Ó Pai amado, que essa voz se faça audível nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai. Todo aquele que estiver desviando para a direita, para a esquerda, ouça a tua
tua voz nessa live, ouça a tua voz e se coloque nesse lugar, para que, Senhor, seus olhos espirituais sejam abertos, ó Pai. Vem trazer discernimento aos que confundem o teu nome com as suas próprias vontades. Ah, Deus, a tua palavra diz em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Jesus, vem dar crescimento, vem trazer discernimento, Senhor, porque eles estão confundindo teu nome com suas próprias vontades, Pai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, se expor ao exercício constante de comer, de beber das tuas águas, de comer, de clamar a ti, de ler a tua palavra, de buscar o conhecimento e o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Desfaz, Senhor, toda a confusão espiritual que trava o entendimento e a fé, Senhor, porque o Senhor não é Deus de desordem, o Senhor não é Deus de confusão, mas o Senhor é Deus de paz. Ó Deus, que eles possam ouvir a tua voz em meio ao barulho desse mundo e não se deixem enganar. A tua palavra diz que aqueles que são ovelhas do Senhor ouvem a tua voz, o Senhor as conhece e elas seguem o Senhor. Restaura o discernimento que foi perdido, Senhor, no meio de tantas batalhas. Ah, Senhor, a tua palavra nos garante, se algum de nós, Senhor, qualquer um de nós, tiver falta de sabedoria, que é para pedir, porque o Senhor a todos dá livremente. Pai amado, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos desse discernimento, Senhor, restaurado. Ó Deus, perdemos muitas vezes o discernimento, Senhor, em meio a tantas lutas e batalhas, Pai. Traz, ó Pai, temor santo ao coração endurecido, para que ele se abra para ti. Todo coração que estiver endurecido nessa hora, seja visitado pelo temor do Senhor, para que ele se abra. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, assim diz o Senhor. Traz, Senhor, esse temor santo ao coração endurecido. Abre os olhos de quem está, Senhor, aí tendo um relacionamento, está apaixonado pela mentira. Mostra a verdade libertadora, Senhor, e cumpre a tua palavra, que diz: conhecerão a verdade os libertará. A tua palavra é a verdade, Senhor. Então abre os olhos de quem está aí flertando, apaixonado, Senhor, de mãos dadas com a mentira, levando uma vida, Senhor, mentirosa, Pai. Ah, Senhor, mostra a verdade que liberta, Deus. Restaura a visão dos que pararam de sonhar e de acreditar nas promessas que o Senhor fez. Ah, Deus, são tantas promessas que nós guardamos no nosso coração, Senhor. Restaura a nossa visão para que possamos não desanimar e seguir crendo nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nos olhos de quem se afastou da tua presença por ter tido uma decepção. Renova a esperança dessas pessoas nessa hora, Pai. Tua palavra diz: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Ó Deus, toca nos olhos espirituais agora, para que eles abram os olhos e vejam o Senhor e corram para o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, de nós. Revela, Senhor, Espírito Santo de Deus, revela Jesus na caminhada, como a luz que nunca falha, como a luz que nunca está apagada. Ah, essa luz nunca se apaga. Espírito Santo de Deus, abre os olhos para que todos possam caminhar em plena luz como o dia. Oh Deus, assim como nós lemos nessa passagem dos discípulos, quando tiveram os olhos abertos, Pai, quando reconheceram o Senhor Jesus. Em Lucas 24:31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Que muitos olhos agora espirituais, muita visão espiritual que está fechada agora sejam abertas e reconheçam o Senhor Jesus, em nome de Jesus.
olhos espirituais, cegueira espiritual, cai por terra agora em nome de Jesus. Ressuscita, Senhor, a intercessão na tua casa, na tua igreja, que um espírito de intercessão em cada um aqui, Senhor, oh Deus amado, seja ativado, avivado, todo aquele que esqueceu, Senhor, de clamar por outros, que só quer orar para si mesmo, oh Deus amado, levanta, Pai, levanta, Jesus, faz eles olharem para a tua palavra, porque o Senhor está procurando alguém que fique na brecha diante do Senhor para poder interceder por aqueles, ó Deus, que ainda não conseguem ou não conhecem estar diante de Ti. Vai, Senhor, o Teu povo ver o valor da cruz e o poder do sacrifício de Jesus. Acorda, Senhor, os que vivem, Senhor, anestesiados pela rotina e pela apatia espiritual. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo nessa hora mova com poder. Tira, Senhor, o efeito dessa anestesia da rotina, Senhor, e apatia espiritual, pois já é hora que despertem do sono. Romanos 13:11, já é hora de despertarem do sono. Desperta. Liberta, Senhor, os que se acham fortes demais para depender de Ti. Não mostram a sua fraqueza. Esquece, Senhor, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Desperta, Pai, os ministros que pararam de buscar a Tua face com sinceridade. Senhor, a Tua palavra diz, busquem o Senhor, até que Ele venha e derrame justiça sobre vocês. Senhor, nós não podemos parar de clamar até que o Senhor venha e derrame justiça sobre nós, Pai. Acende o fogo no altar, Senhor, dos que se apagaram. Traz renovação e paixão pela Tua palavra, pela oração, pela intercessão, Pai. Acende o fogo no altar, Deus. Que os olhos espirituais das famílias se abram para o Teu amor, Senhor, e proteção. Que eles possam ver como o Senhor cuida, que o Senhor está sempre presente. Liberta das distrações, Senhor, da idolatria moderna que rouba a nossa atenção do Senhor, Pai. Nos ensina a nos distrair na medida certa. Que nós possamos estar dispostos a Te ouvir, a Te buscar mais vezes, sempre. Mostra, Senhor, abre os olhos espirituais, ainda que sejam coisas que não queremos ver, mas nós precisamos enxergar para sermos libertos. Mostra o pecado escondido, traz cura onde há feridas, Senhor. Rompe toda cegueira causada por mágoas e ressentimentos, ó Deus, que causaram dores profundas. Tira, Senhor, esse entulho da religiosidade e mostra Teu rio de vida que nunca seca, por onde o rio passar. Aleluia! Tudo viverá, aleluia, aleluia. Faz-nos, Senhor, ver o reino, além das aparências e das dificuldades, Senhor. Que a igreja veja o Senhor Jesus outra vez, com os olhos cheios de fé e amor e de lágrimas, Senhor. Abre os olhos de quem está ao nosso lado e não enxerga a Tua presença viva, Tua presença real. Sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas com os olhos espirituais abertos e o coração renovado. Como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 3:18, somos transformados com glória cada vez maior. De glória em glória. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor.
Abre os olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver o Senhor. Abre os olhos espirituais. Abre os nossos olhos, abre os olhos. Abre os olhos de todos os que estão cegos. Abre os olhos espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra hoje veio tão forte. Quebrante, nos persiga, fale conosco mais e mais todos os dias, que ela nos persiga. Sim, Senhor, eu vou continuar assim, eu vou continuar essa ministração no domingo, quando eu vou ter a oportunidade de estar ministrando a palavra, eu vou continuar ministrando sobre isso. Aleluia, mais profundamente como o Senhor deseja. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, que hoje a sua visão restaurada, renovada, faça com que você entenda mais e mais do propósito que Deus tem para a sua vida, que você possa avançar em direção aos braços do Pai, sem dúvida, sem medo, e saiba que esse é o lugar certo, a hora certa, o momento certo, fazendo a coisa certa, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, o Senhor